Graça e paz, meus amados irmãos. De novo um prazer estar aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus. E quero aproveitar para pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva aí no nosso canal, nos dê uma força, né? Ao final da mensagem você pode dar o seu like ou não, mas fazendo isso você nos ajudará a manter esses vídeos diários aí com mensagens de conforto e consolo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma passagem que se encontra aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do verso 16 até o verso 19. O texto lá diz mais ou menos assim: Mas a quem posso comparar as pessoas de hoje? Olha só. São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançam. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choram. João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem: Ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e todos dizem: Vejam, este homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Muito interessante esse texto. Nós vivemos um período, uma época, onde o povo, as pessoas, elas são comparadas a realmente crianças que não sabem o que querem, né? Pessoas que não se definem, não aceitam nenhum lado, não aceitam o outro, estão sempre opostas, estão sempre contrárias. Se toca música de casamento, ele chora, se toca música de sepultamento, ele ri. Ou seja, vivemos hoje uma situação extremamente paradoxal no que diz respeito ao comportamento. As pessoas se comportam totalmente diferentes, ou seja, não há uma coerência relacional, não há uma coerência comportamental. As pessoas elas estão comparadas àquelas que ainda não sabem o rumo, que são infantis em suas escolhas, infantis em suas decisões e que muitas vezes não sabem escolher entre o certo e o errado. Não porque não sabem o que é certo, o que é errado, mas porque elas são movidas pelo prazer daquilo que em algum momento pode ser certo ou o prazer daquilo que em algum momento pode ser errado, mas que atende às suas necessidades. E aí Jesus fala isso, né? Pessoas que estão vivendo festas e com um comportamento atípico às suas características. Há pessoas que estão chorando em momento de alegria e outros que estão rindo em momento de tristeza. Essa é a nossa situação hoje. Quando nós percebemos que a nossa sociedade é podre, que aproveita o momento como esse de uma pandemia e as pessoas conseguem se alegrar nisso, roubando, fazendo compras falsas, ludibriando, roubando as pessoas, inventando hospitais de campanha que nem chegaram a funcionar. Quando a gente vê por aí gente que procura lucrar com a morte, com a dor, são promotoras da tristeza, da angústia e que procuram se dar bem às custas da morte de pessoas queridas. São pessoas que não sabem exatamente o que querem. Elas
tem um trânsito entre o normal e o anormal, né? São pessoas que causam vômito nas outras, porque elas estão sem um equilíbrio, elas geram tristeza, elas geram ódio, elas confundem as pessoas. E aí Jesus, ele traz uma outra comparação. Ele sai da festa de casamento e do sepultamento, e ele vai fazer uma comparação agora entre o ministério de João Batista e o dele. Ele falou, olha, João Batista era um homem que jejuava e que não bebia vinho, era um homem que tinha um voto a Deus, era um homem consagrado, era um homem que tinha uma palavra muito dura, muito forte, muito profética, era um homem que sabia o que queria, que tinha um posicionamento, que não ficava mudando a sua cor, a sua posição como um camaleão, não. Ele era aquilo que ele demonstrava ser. Ele era capaz de denunciar Herodes porque estava se deitando com a mulher de seu irmão. Então, ele era alguém que não temia falar o que tinha para falar, era alguém que estava de frente. E aí as pessoas olhavam para ele, que se vestia com peles de roupa de camelo, né? Que comia gafanhoto e mel silvestre, que quase não se alimentava, não bebia vinho. Ele era tão magro que Jesus disse, o que vocês saíram para ver? Um caniço que se move pelo vento, já tão magro que João Batista era. Aí as pessoas olhavam para ele, ao invés de dizer assim, esse homem é um santo, é um homem de Deus, a palavra que ele prega sobre arrependimento faz sentido. Não, diziam, eis aí um homem que é possuído por demônio. Sabe, irmãos, quando uma palavra de Deus que vem ao nosso encontro e que nos acerta, que nos define, muitas vezes nós não queremos ouvir. E há muita gente na igreja assim, que está entre esses comportamentos opostos, esses comportamentos que você não define o que aquela pessoa quer ali, né? Você não consegue identificar um perfil de santidade, não consegue enxergar um perfil de comprometimento. São pessoas que estão dançando aquilo que lhes dá maior prazer. Pois bem, olha, Jesus disse que entre os nascidos de mulher, ninguém era maior que João Batista. Ele era um homem de Deus, uma mensagem poderosa, uma mensagem profética que dizia, está posto o machado à raiz das árvores. Ou seja, Jesus teve um seu preparador de caminho, ele foi o precursor do ministério messiânico e ele trouxe uma palavra muito forte. E as pessoas procuravam, né? Procuravam, não era esse evangelho oba-oba que tem aí não. Hoje, se você fala em pecado num púlpito, se você fala que você tem que corrigir vida, no outro dia o pastor é demitido. E muitos pastores estão por aí com medo de falar o que tem que falar, porque estão preocupados, receosos de perder a sua audiência, de perder o seu rebanho. Agora, por outro lado, Jesus diz, aí vem o Filho do Homem, que é ele, Jesus, que ele come, né? Ele bebe, ele bebia vinho, e todos dizem, vejam, este homem é comilão e beberrão. Ou seja, nós somos ótimos para rotular as pessoas, né? Nós rotulamos, eles rotularam João Batista como um endemoniado e rotularam Jesus como um glutão e beberrão. E, além disso, dizia, ele é amigo de cobradores de impostos
e de pessoas de má fama, de pecadores, prostitutas, de gente que ninguém queria tocar, dos doentes, dos leprosos. Olha, a igreja, ela precisa entender que ela não tem que estar preocupada com o rótulo que o mundo vai dar a ela. Ela tem uma missão de levar uma palavra profética, assertiva, sem ódio, sem rancor, mas verdadeira, comprometida com a verdade, sem abrir mão em hipótese alguma daquilo que Jesus ensinou nas Escrituras. Por outro lado, esse tipo de pregação não pode nos afastar das pessoas, né? Eu me lembro que quando eu fui convertido pelo Espírito Santo, eu não abandonei as minhas amizades. Muito pelo contrário, eu continuei amigo e levei quase todos os meus amigos eu levei a Cristo. Olha, às vezes nós vamos ter que exorcizar de nós essa tradição de que agora que eu sou crente eu não posso mais me misturar com as pessoas. Que isso? O cristão ele é chamado para viver misturado com as pessoas, não para se tornar pecadores à semelhança delas, mas para levar uma mensagem de salvação. Jesus era amigo dos cobradores de impostos, uma das pessoas mais mal vistas naquele período, porque trabalhavam para o Império Romano, eram judeus e cobravam o seu próprio povo. Zaqueu era um homem assim, que acabou se convertendo. Ele restituiu tudo que roubou. Mas por que isso aconteceu com ele? Porque Jesus se aproximou dele. Jesus conversava com todo mundo. Os homens não davam voz para as mulheres, não conversavam. Não, Jesus conversa com uma mulher samaritana em João 4, prega a palavra para ela, expõe a sua vida e traz uma palavra de resgate. Queridos, a igreja, ela tem que estar entre as pessoas de má fama. Entendo o que eu estou dizendo. A igreja precisa estar presente com aqueles que são mal vistos. Nós gostamos muito das pessoas já bonitinhas, arrumadinhas, cheirosinhas, preparadas. Gente, como eu disse anteriormente, nós não fomos chamados para ficar dentro de quatro paredes. O meu e o seu ministério como crentes em Cristo Jesus é sair pelo mundo, é estar envolvido com as pessoas de má fama, com aquelas pessoas que ninguém quer por perto e pregar o evangelho para elas. Nós não podemos nos esconder, nós não podemos nos isolar da sociedade. E aquilo que fazemos dessa forma, Jesus diz, olha, os resultados mostram a sabedoria de Deus. Ou seja, quando você começa a criar novos laços, novas pontes, a estender os seus laços de amizade. Eu tenho amigos até hoje que não são evangélicos. Recentemente eu preguei a palavra para um senhor que se tornou um amigo, um bandista, e eu falei do amor de Jesus para ele indo para a Inglaterra, e quando fomos nos despedir, mesmo em meio a essa pandemia que não podia tocar, não podia fazer nada, o homem se lançou ao meu pescoço, se abraçou comigo e chorou e disse, há uma coisa que eu vou sentir falta desse país, é do Senhor. Gente, amar quem nos faz bem é muito fácil. Nós precisamos estender a mensagem do Evangelho além, ser
aqueles que estão envolvidos, aqueles que vão para a rua, aqueles que vão cuidar do morador de rua, da prostituta, aqueles que vão atender os travestis, aqueles que vão falar com os corruptos, aqueles que vão alcançar os que estão na miséria, que muitas vezes nem percebem o grau de abismo que se encontram. Nós vamos lá para socorrer e atender o dependente químico. Nós estamos aí para socorrer, né, famílias que estão sendo alvos de abuso, mulheres que estão sofrendo violência, homens que estão sofrendo violências, crianças que estão sendo violentadas. A igreja precisa se envolver nisso, precisa sim ir não só nos centros de recuperação, mas precisa pregar o evangelho nos presídios, precisa ir nos centros de tratamento de adolescentes, precisa estar pregando o evangelho nos leprosários dessa vida, precisa ir para os hospitais. Gente, é muito gostoso ficar trancadinho dentro da igreja ouvindo música e ouvir uma boa palavra, mas o nosso ministério é muito maior do que isso. E o meu desafio para você é que você levar o amor de Jesus e se comprometer, né? Eu me lembro que eu sempre eu sempre falei de Jesus, não tinha esse problema, até hoje falo. E teve uma vez que eu falei de Jesus para um rapaz e eu fui e levei para o meu pastor olhou para mim e disse: Edson, meu filho, eu tenho outras coisas para fazer. Você se vira, você vai lá, você pode fazer. Você prega o evangelho, você ora, você faz sua parte, você foi chamado para fazer isso. E eu me levei um susto, né, porque eu pensei que estava agradando a ele. E ele disse: não, você me agrada fazendo o que você está fazendo, pregando o evangelho. E eu saía, pregava nas praças, pregava dentro dos ônibus, pregava na barca, pregava onde tinha que pregar. E eu digo pregar é falar de Jesus, não é essa pregação de púlpito de igreja, não. Eu falava: Jesus te ama, Ele tem perdão pelos seus pecados, Ele vai salvar a sua vida, e pessoas se convertiam. Não por mim, mas abria a boca e o Espírito Santo falava. Olha, não abandone seus amigos, porque você é um crente. E muita gente diz que quem com porco se mistura, farelo come, eu acho que é isso. Mas o cristão que se envolve com o porco faz dele uma ovelha. E eu quero desafiar você a não se afastar dos seus amigos. Ao invés de se tornar um porco, seja um transformador, um agente transformador, onde pessoas vão ser salvas e transformadas em ovelhas através da sua vida pelo poder do Espírito Santo. Não abra mão 1 centímetro da verdade, mas não abra mão das pessoas. Não abra mão dos seus amigos, mas também não abra mão de falar para eles a verdade, em amor, mas fale. A igreja, ela é um povo que está misturado dentro de outro povo para levar saúde, cura e transformação. Faça isso. Você vai ver como é que essa sociedade vai ser melhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém mesmo? Deus te abençoe.